bom, bonito, barato e ainda tem uma bateria Ultra Super Power. Será que esse produto ainda existe? Bom, eu estou falando aqui do fone de ouvido da Sindor, o Sindor JH919. Será que é isso tudo mesmo? Bora ver. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause Opa pessoal, tudo beleza? Beto falando. Bom, eu já tô aqui com o Sindor JH919 em mãos e vou mostrar para vocês o que vem nessa caixa aqui, tá? Informações que eu acho importante é o Bluetooth 5.3, a banda de frequência é 2.4 GHz e ele tem um alcance de 10 metros de conexão. Fizemos um teste dessas coisas aí, tá? Um manual em diversas línguas, inclusive português. Um cabo auxiliar, caso seu celular tenha entrada ainda para isso aqui, você coloca no fone e vai ouvir diretamente. Um carregador USB tipo C e o fone de ouvido Sindor JH919. Tá aqui. Eu tenho esse fone aqui já, meu, particular, não esse aqui, mas eu tenho um que eu uso há mais de um ano, tá? E todos os testes que eu fiz são com ele. Esse daqui é só para mostrar para vocês como vem na caixa. Então, tá aqui o Sindor. Ele tem umas regulagens aqui, tá? Regulagem simples, mas muito eficiente. Essa parte aqui é de metal. Ela tem uma certa resistência, o que é muito bom, tá? Ele não fica folgando quando você está fazendo alguma atividade, quando você está correndo. Aqui nós temos o logotipo da Sindor, do lado de cá também. Temos um acolchoado nessa parte central aqui. Temos o botão de volume para mais. Temos o botão de atender ou recusar ligações. Temos o botão de diminuir volume. Um indicador LED, que mostra quando está conectado ou também quando está carregando. Temos o botão liga-desliga e nesse botão temos em conjunto também o botão equalizador. Porque esse fone aqui ele tem 3 níveis de equalização, tá? Com muitos graves, menos graves e dando mais foco nos agudos. Aqui nós temos o microfone do fone. Eu fiz um teste do microfone do fone e vou deixar para vocês verem também se é válido usar nessa função de microfone ou não. O microfone do fone Sindor. Aqui eu tenho uma distância de mais ou menos, não sei, 4 metros. Vou um pouco mais distante, tá? E aí eu vou trazer o microfone primeiro, que é um microfone que dá para fazer alguma coisa, né? Aqui eu estou a cerca de 10 metros, 12 metros, tá? E aí? Dá para me ouvir? Tá legal? Espero que sim. Se der, para ouvir, porque ele até que não é tão ruim. Não tem conexão. Aqui nós temos uma entrada P2, tá? Para auxiliar, que é você vai colocar o fone aqui e vai ouvir, conectar o fone aqui e no celular, caso seu celular tenha. O meu, por exemplo, não tem. Muitos celulares hoje em dia não vêm mais com essa entrada aqui, mas se o seu tem, dá para utilizar dessa forma. Aqui nós temos o carregamento, tá? A entrada de carregamento, que é tipo C, o que é uma grande vantagem. Temos na sua concha, nós temos esse material aqui bem macio, bem legal ao toque, que simula o couro. Como eu falei, aqui nós abrimos, fechamos. O propósito fim desse fone aqui que eu estou em mãos é te mostrar o que vem na caixa. Mas eu quero fazer isso aqui tudo com o meu fonezinho antigo que eu tenho. Esse daqui é o fone novo, tá? Sem uso. E esse daqui é o meu fone que tem 1 ano. São exatamente a mesma coisa. Esse daqui ele tá novo e o meu já tem um certo tempo de uso. Eu vou separar legalzinho aqui para não acabar confundindo, tá? Pronto, esse daqui é o meu. Esse daqui eu vou deixar de lado. Todos os testes que eu fiz foi com esse meu aqui. Como eu falei, já tem 1 ano de uso, ou um pouco mais de 1 ano, tá? Você pode ver, ele ainda tem a sua resistência aqui, tá? Não tá todo mole, não tá todo desgalçado. Certo que uma vez os meus filhos estavam brincando e a brincadeira deles era, sabe? Era essa, puxar para ver quem ia ficar com esse fone aqui. E ele resistiu e tá aqui até hoje. Como você pode ver, aqui não tem nada marcado, não tem nada de danificado aqui, tá?
tá tudo ok. Há alguns sim, alguns riscos aqui de uso, porque de vez em quando eu vou pra academia eu transporto ele dentro do baú da moto. E eu também não sou um cara extremamente carinhoso com essas coisas. Eu tô malhando, coloco em um canto, coloco em outro. Eu suo bastante. E essa parte aqui onde eu coloco o ouvido, ela abraça legal aqui. Mesmo esse fone não tendo redutor de ruído, ele isola bastante o meio externo, tá? Porque ele abraça totalmente a sua orelha, não fica um pouco para fora, nada disso. Você consegue correr, pedalar, malhar, sem que ele fique te incomodando ou caindo. Isso ele tem um ajuste bem legal aqui, que fica firme, caso você precise, colocou e vai fazer sua atividade física. Isso é um ponto muito positivo. Ele tem algumas marcas de uso aqui na lateral, mas que sinceramente são imperceptíveis. Só se você pegar e uau, isso aqui tem uma marca de uso, mas você não consegue ver. A essa distância aqui, mais ou menos, você já não consegue ver. Eu vou tentar mostrar para vocês conseguem ver aqui, mas ele tem algumas pequenas marcas de uso. Nessa parte aqui onde eu ponho a orelha e que tem maior contato, né, que na concha aqui, onde eu suo bastante, não tem nada descascando, nada danificado. Eu uso esse fone aqui cerca de 2 horas por dia na academia. Apesar de não parecer, mas eu tô malhando, tá? Pessoal, se você tá gostando do vídeo, eu peço que você, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe. Dá o likezinho aí, vai. Ajuda a galera. Esse fone aqui tem uma excelente construção, tá? Não tem nenhuma rebarba. Eu usava antes um fonezinho bem barato, né? Acho que é a metade do preço que é esse daqui, mas que volta e meia ele estragava e também ficava bem molengo para usar. A bateria dele também não era uma bateria muito boa. E falando em bateria, bom, eu fiz um teste para vocês, tá? E vou deixar aí de bateria, como que a bateria desse fone é drenada. E acredite, eu me surpreendi com esse fone aqui no que diz respeito à bateria. Qualidade de som eu já percebi na primeira vez, mas a bateria eu fiquei boca aberta. Todos os dias que eu vou para academia eu utilizo, mas ele ainda tá bonito, ele não tem nada que vai te fazer passar vergonha em qualquer lugar que você vai treinar, correr e tal. Ele tá parecendo que eu sou um cara extremamente cuidadoso com o fone. Quando eu transporto esse fone no baú da moto, então por aí você já vê, né? Ele chacoalha bastante, mas tá aqui, super inteiro. Colocando ele aqui na minha cabeça, eu faço as regulagens, tá? E ele tem um isolamento muito bom, apesar de não ter redutor de ruído, mas até quando eu coloco aqui e vou falar com vocês, eu já sinto certa dificuldade, porque eu não tenho um feedback legal da minha voz, porque ele isola bastante. É dessa forma que ele vai ficar na sua cabeça, né? Você consegue correr, consegue fazer várias atividades com esse fone sem que ele caia. Esse fone aqui eu uso diariamente para na academia, como eu falei, né? É sempre que eu vou. E eu faço um treino cerca de 1 a 2 horas, geralmente 2 horas por dia. E ele me surpreendeu no que diz respeito à bateria, porque eu usava e ele não descarregava. Poucas vezes nesse fone eu vi a expressão low battery. Poucas vezes mesmo. Bom, eu fiz um teste aqui de drenagem da bateria e vou deixar para vocês verem aí. Agora iremos fazer um teste de drenagem de bateria, tá? Aqui desse lado de cá tá o YouTube, do lado de cá um timer e aqui tá o fone. Eu vou ligá-lo, tá? Liguei. Foi ligado agora. Ele já conectou aqui, você pode ver aqui em cima que o símbolo já conectou com o celular e já vai estar sendo reproduzido pelo fone, tá? Eu vou puxar aqui para vocês verem a carga que tá a bateria. Conectado Sindor. Vamos ver a bateria. Tá aqui. A bateria tá em 100%. Deixa eu ver. Como é que eu volto agora para a tela principal aqui onde estava. Pronto, aqui voltou o time. Então eu vou dar o play aqui. E vai começar a reproduzir várias músicas. E no mesmo tempo eu vou ligar aqui o timer. Deixa eu colocar no som no volume máximo. Deixa eu só. Onde que é melhor. Pronto. Pronto, vocês podem. Volume máximo já. E tá tocando o som daqui. Bom, vou dar o play.
Can we rise through it all till we find what we want? When we You tried your best to keep me on your Sabe aquela situação de você estar empolgado com a academia, ouviu vários vídeos do Cariani e tá, não vou malhar, agora eu vou ficar grandão. Bora! Hora do show! Aí você vai pra academia, toma seu pré-treino, quando você chega lá que coloca o fone, por favor, carregue seu fone tá descarregado. Essa é uma situação chata pra galera que gosta de treinar com fone de ouvido. Eu particularmente sou assim, se o fone estiver descarregado, o treino já não ficou tão legal. Então, com esse aparelho aqui, você não vai ter esse problema. Esse aqui é o tipo de aparelho que você carrega uma vez e depois esquece. Quando aparece a informação low battery, você fica até espantado. Esse teste de duração foi de quase 8 horas e o fone descarregou apenas 20%. Como vocês viram, os primeiros 10% demorou bastante para descarregar. Eu percebi que esse microfone aqui, ele dá interferência com o fone e acaba gerando um delay aqui para o microfone. Bom, esse microfone aqui é o Fifine M6, tem vídeo no canal, caso vocês tenham interesse. É um microfone muito bom, que diz respeito a custo-benefício, mas com esse fone aqui, ele dá uma certa interferência. Então tiveram alguns momentos que ele conectava, desconectava, mas o fone ficou tocando o tempo todo. No vídeo também vocês puderam perceber a qualidade de áudio que esse fone tem, tá? Ele tem bons graves, bons médios e excelentes agudos. Então, esse fone aqui, o som dele é muito bom, sim. Esse teste foi feito no meu quarto e da sala eu consegui ouvir ele tocando. O teste foi feito ele tocando no volume máximo, 100%. Bom, se em 100% demorou cerca de 8 horas para descarregar 20%, imagine 50%, a metade da potência dele. Geralmente é o que eu uso na academia, para não ficar doido, né, ouvindo a 100%, porque senão não dá. Eu não consegui, e eu acho muito difícil fazer um teste para ver a drenagem total da bateria, porque é uma bateria muito potente, se não me engano, são 400 mAh de bateria aqui, então é realmente muito potente. Bom, nesse teste aqui foi feito com volume a 100%,
E para drenar 20% da bateria foram cerca de 8 horas. Eu julgo que ele dure entre 24 a 30 horas tocando no máximo. Isso é muita coisa. Eu fiz um teste também de alcance para ver a qual distância você ainda consegue ouvir esse fone, com e sem obstáculos. Vou deixar para vocês verem. Bom, vamos fazer um teste agora de distância, tá? Eu vou deslocar e vamos ver qual distância ele consegue ficar conectado com o celular. Tá? Ele está conectado com esse aparelho aqui, tá? Tá lá, conectado Sindor. A porcentagem de bateria é a do último teste, 80%, tá? Tá aqui. E ele tá tocando aqui pelo fone Sindor, tá? Não dá para usar o microfone, porque esse microfone aqui, que é o Fifine M6, eu gosto muito desse microfone, tá? O custo-benefício dele é excelente e tem link de compra dele e também tem vídeo no canal falando sobre ele, tá? Eu acho ele um ótimo custo-benefício. Vou deixar o link para vocês. Então, percebi que ele estava dando uma certa interferência com o fone. Eu não sei se a culpa é do microfone ou do fone, mas estava dando interferência. Então, isso aqui vai ser feito sem nada, tá? Não reparem a bagunça não. Tá tudo aqui zona de guerra, sabão, tal. Eu tava lavando o carro, a moto, e eu tava usando essa maquininha aqui, que eu tenho há cerca de 1 ano e meio, né? É uma VAP portátil e que ajuda muito. Então vamos deixar de conversa e vamos aqui deslocar com fone para ver. Então a distância de 10 metros. O celular tá tocando. Oba, tudo bom? Aqui, tô de costas pro local onde tá o celular, que é lá em cima, tá? Mais ou menos onde tá aquela cadeira maior ali, a moto e tal. Tô a cerca de 30 metros. Continua indo normal. Agora eu vou ficar atrás de um carro. Vamos ver o que acontece. Tô aqui atrás de um carro. A música parou um pouco agora. A entregador da Shopee chegou ali agora, lá em casa. Tá beleza, irmão? Pode botar aí na frente, por favor? É pra quem? É isso mesmo. Chegou, mais uma encomenda. Vou testar mais alguma coisa. Tá tocando. Ele continua tocando. Vou ficar de costas agora pro aparelho. Meu corpo tá na frente, tirando como se fosse um obstáculo. E já se nota uma certa interferência. Estou a cerca de 40 metros. Tá? Mas de frente não se vê nenhuma perca significativa. Deslocar um pouco mais. Olha, os engarros começando, tudo de costas para o aparelho que está conectado. Tá? Pegando a altura de 60 metros de costas para o aparelho. Vários engasgos. Tá de frente agora para o aparelho. Tá tocando. Mas aqui a cerca de 60 metros já tem várias limitações. De costas. Ó, meu corpo como interferência. Olha a distância que nós estamos. Bem longe. Muita interferência agora. Então eu acho que esse aí é o limite da honra do Sindor. No que diz respeito à distância com nenhum obstáculo. Somente o meu corpo como um obstáculo. É isso aí. Bom, o celular tá aqui tocando nessa posição, tá? E aí eu vou entrar em casa, tá tocando. E vamos ver, após passar algumas paredes, algumas camadas da casa, como é que vai ficar. Acender a luz. Passei por uma parede. Uma segunda parede. Acender a luz. Tá a cerca de, não sei, 15 metros nessa segunda parede. E o meu corpo também como um empecilho. Eu tenho 3 paredes agora. Olha, se nota já que não tá tão legal. Fica de frente, ele vai.
Quando o meu corpo vira um empecilho, eu acho que se eu ultrapassar mais uma parede aqui, ó. Se eu ultrapassar mais uma parede, certamente ele vai ter mais complicações. Aí, ultrapassei a quarta parede, a distância de 20 metros ou 18 metros. Estou no fundo da casa aqui. E já tem... A conexão já tá horrível já. Horrível. Muito ruim. Então é isso aí. Passou uma quantidade. Conectou. Então é isso aí. São cerca de 3 paredes. Muito mais camadas que isso aí não vai dar certo. Valeu. Vocês viram no vídeo, a distância de 20, 30 metros, sem obstáculos, ele funcionou muito bem. Na caixa promete 10 metros, então ele foi além do que eu prometido. Agora, quando se chega a uma distância de 30 metros com obstáculos e o seu próprio corpo, já começa a ter uma certa interferência. Dentro de casa, mesmo com obstáculos de parede, você vai conseguir ouvi-lo. Eu consegui fazer isso a uma distância de cerca de 15, 20 metros e ainda consegui ouvi-lo ele, passando por cerca de 3 ou 4 paredes. Quando tudo são flores, eu vou destacar aqui os pontos fracos, na minha opinião, sobre esse fone aqui. Lembrando que esses pontos fracos aqui são meio que irrelevantes, porque esse fone aqui tem muita qualidade. Um ponto fraco desse fone aqui, na minha opinião, é que ele poderia vir acompanhado de uma bag. Ele só vem a caixa. Se ele viesse com a bag, ele ia dobrar, colocar na bag, colocar no baú da moto e com certeza não iria arranhar. Aqui, talvez arranhe com o tempo. Outro ponto é que ele não tem redutor de ruído. Como eu falei, quando você coloca ele na cabeça, ele tem um excelente isolamento, mas não tem redutor de ruído. Para vantagens, nós temos muito desse fone aqui, tá? Uma vantagem é a qualidade de construção. Como eu falei, ele não tem nada aqui de rebarba, não tem nada que foi mal feito. Tudo aqui foi muito bem feito, tá? E transmite bastante qualidade. Uma outra grande vantagem é a forma de carregamento, que é tipo C, então isso torna muito mais prático a vida de qualquer pessoa. A qualidade do som dele é excelente, excelente. Além de ser alto, tem bons graves e bons médios. Ele possui também uma entrada auxiliar e um cabo auxiliar caso seu celular seja compatível. Outro ponto positivo é que ele é bem confortável. Então, eu uso aqui em casa, de vez em quando estou estudando esse fone, por cerca de 6 horas consecutivas. E como ele abraça toda a sua orelha, você não sente dor, diferente de alguns fones que ele pega só uma fração da sua orelha e fica apertando a outra. Esse daqui não, ele abraça tudo, então ele fica bem confortável. A durabilidade dele é um ponto muito forte. Como eu falei, eu estou há pouco mais de um ano com esse fone, uso ele diariamente na academia, coloco ele no baú da moto, que não é o lugar ideal para colocar, ele chacoalha e ele tá aqui, inteiraço. Meus filhos também já testaram ele e ele resistiu. Outro ponto forte desse fone aqui, com certeza, é a sua bateria. Ele tem uma bateria extremamente potente. Lógico, um som de qualidade e com a bateria extremamente potente. Eu não consigo escutar ele no 100%, porque é muito alto. E também, foram poucas vezes que eu vi a palavra low battery. Eu uso ele na casa dos 70%, 60%, porque como eu falei, ele é bem forte, tá? Ele é bem alto e a bateria dele dura bastante. Bom, Beto, e aí, você acha que vale a pena esse fone? Bom, sim, eu acho que vale a pena esse fone. Ele é bom, bonito, barato, tem durabilidade, uma bateria extremamente potente, o som dele é excelente e pelo valor de cerca de R$100, eu vou deixar o link aí caso vocês tenham interesse, você possivelmente não vai encontrar nada melhor que isso aqui. Ele é a tradução do custo-benefício, porque ele é muito bom e tem um excelente preço, tá? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva, deixa o like, compartilhe. Um abraço, fica com Deus.